figura a seguir é a representação de uma roda gigante. Nela, o ponto A representa uma das cadeiras do brinquedo, no exato momento em que ela começa a girar no sentido anti-horário. A altura h em metros que o ponto A atinge em relação ao solo 10 segundos após a roda começar a girar é dada por essa fórmula. Qual é o diâmetro da roda gigante? Como a altura do ponto A depende do tempo a partir de uma função seno, nós temos que essa altura vai variar, aumentando, diminuindo, aumentando. Isso a gente pode perceber pelo próprio desenho, né? O ponto A está aqui numa certa altura, ele vai chegar até um ponto máximo, vai descer, chegar até um ponto mínimo e voltar para aquele valor. Aqui já é uma dica. Se eu preciso do diâmetro, conhecendo a maior altura que o ponto A pode chegar e a menor altura que o ponto A pode chegar, nós temos condições de calcular o diâmetro da roda gigante, subtraindo os dois valores. Vamos lembrar aqui que para a gente achar o máximo ou o mínimo de uma função seno ou de uma função cosseno, a gente tem que pensar no máximo e no mínimo que o seno vale, ou que o cosseno vale. Então, vamos lembrar aqui que o seno de um certo x, qualquer que seja esse x real, vai ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, nós temos que os extremos da função seno estão associados ao menos 1 e ao 1. Beleza, o que eu posso fazer então? Olha que legal. Se eu pensar que aquele seno é 1, e se eu pensar que aquele seno é menos 1, eu terei os extremos da minha função, o máximo e o mínimo, e desse modo eu terei condições de calcular a altura máxima e a altura mínima. Então vejam aqui comigo. Se eu pensar, a altura vai ser 9 mais 8, multiplicando o maior valor que o seno pode atingir, que é 1. Então, o que nós temos? A altura 9 mais 8, que é 17. E a altura, considerando o seno valendo menos 1, vai ser 9 mais 8 vezes o menos 1, que vai dar 9 menos 8, que é 1. Então, o que nós temos aqui? A altura máxima foi 17, a altura mínima foi 1. Desse modo, o diâmetro vai ser 17 menos 1, ou seja, o diâmetro da roda gigante é 16. Vou deixar vocês então aqui com essa dica. Se você tem uma função, que aqui pode ser seno ou cosseno, tá? A mais B vezes seno de kx mais C. Perceba aqui, a nossa função aqui, o A seria o 9, B seria o 8. O K, está multiplicando x, seria aqui, ó, π sobre 18, tá? O x é o tempo, e esse C, no nosso caso aqui, seria o zero, né? A gente não teve um deslocamento horizontal. Tá, mas o que eu quero dizer? Quando eu tenho essa função, se eu precisar calcular máximo e mínimo, e isso aqui cai bastante no Enem, tá? Em outras provas também, mas é um assunto clássico de trigonometria, de função trigonométrica no Enem. Se eu preciso, então, calcular o máximo e o mínimo, basta eu pensar que o seno de toda essa expressão vai variar de menos 1 até 1. Então, o que eu preciso? A mais B vezes 1 ou A mais B vezes menos 1. E aí eu tenho, então, que A mais B e A menos B. Um pequeno detalhe para vocês observarem é que nem sempre quando você colocar o 1, que é o máximo, você vai achar o máximo da função. Tá? Por exemplo, se eu pegasse essa função aqui, ó, 3 menos 2 seno x, tá? O maior seno que eu tenho é 1. Então, se eu substituir o seno por 1, eu vou encontrar 3 menos 2, que deu 1. O menor seno que eu tenho é o menos 1. Se eu substituir aqui por menos 1, veja, eu vou ficar com 3 mais 2, que vai dar 5. Então, eu coloquei o maior valor, mas o que eu obtive foi o mínimo. E aqui eu coloquei o menor valor, mas o que eu obtive foi o máximo. Então, isso é muito importante ficar atento,
Por quê? Não é necessariamente colocando o máximo que você obtém o máximo e vice-versa. Colocando o mínimo que você obtém o mínimo. Então, a minha sugestão costuma ser, o exercício pediu só o máximo ou só o mínimo, calcula os dois, é tão rapidinho para calcular, calcula os dois e veja, esse é o valor máximo, então coloca ele como máximo e o outro como mínimo, tá? Porque às vezes a fórmula pode te enganar aqui, então faz os dois e analisa, beleza?